Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar de algo aí que está rolando na justiça faz tempo, mas parece que o cerco está fechando aí para o INSS, né? A questão de benefícios judiciais aí serem cortados e cessados, benefícios concedidos judicialmente. O INSS está insistindo, mas a justiça, nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, ela está fechando cada vez mais o cerco, então tem boas notícias, tá? Vale a pena você assistir o vídeo para você ter noção. Se caso o INSS, por exemplo, agir com você de uma forma incorreta, fora da lei, você saber o que tem como fazer, né? E mesmo você que não está na justiça, que ainda não precisou colocar um processo, pode ter certeza que provavelmente, né, uma grande probabilidade de você procurar, tá? Existem regras para o INSS cortar benefícios concedidos judicialmente, né? Essas regras devem ser obedecidas, né? Tem que sempre prevalecer o interesse do segurado. E caso esse segurado tenha os seus direitos desrespeitados no INSS, que não é muito difícil, né? Esse ajuizamento contra o INSS é uma busca legítima, tá? O questionamento que surge é se o INSS tem capacidade de revogar benefício concedido por ordem judicial, tá? Quais são os benefícios que o INSS não pode cortar? Quem se aposenta, né, e volta a trabalhar, né, foi autorizada aí a desaposentação. Aposentados por idade que voltam a trabalhar, né, ou que continua trabalhando. Isso não são os casos de que nós falamos de benefícios, né, que são por incapacidade. São alguns exemplos. Nós vamos entrar no assunto agora de benefícios de incapacidade, né? Benefício do INSS e processos judiciais, tá? É conhecido, né, quando frequentemente os segurados são obrigados a procurar a justiça devido aí uma negativa, né, do INSS depois de todos os recursos, né? O segurado inicia o processo, onde vai tentar obter na justiça, né, a ordem judicial para ter o seu benefício concedido. Após a negativa do INSS, quer dizer, é preciso que você tenha pelo menos um indeferimento no INSS para você poder entrar com ação, tá? Entrando com a ação, um juiz imparcial, né, vai julgar e analisar a causa e dar o parecer. Esse processo costuma demorar mais que o administrativo dentro do INSS, mas garante pelo menos uma resposta definitiva para você, né? A concessão ou a negativa, né? O processo administrativo, nós sempre falamos, seria bom resolver tudo dentro do INSS, porque é mais rápido. Na justiça é demorado, a justiça tem fases. Um processo não é decidido de dia para a noite. Mas, infelizmente, né, os segurados recorrem dentro do próprio INSS para tentar resolver, mas não conseguem, né? Pode cortar benefícios o INSS? Sim. É possível cancelar benefícios, por exemplo, em caso de irregularidade, em fraudes, ou até mesmo no término da incapacidade, né? O benefício judicial é aquele que teve histórico vinculado, né? Foi concedido judicialmente, tá? Para revogar esse benefício judicial, o INSS, ele pode sim, mas ele tem que aplicar, como nós falamos, algumas regras e não são em todos os casos, tá? Porque existe uma base legal. O artigo 71 da Lei 8.212 de 91, ela diz, né, que prevê que o segurado em gozo, por exemplo, de auxílio-doença, concedido judicialmente ou administrativamente, pode sim ser convocado para a perícia administrativa, respeitando a coisa julgada. Situações que o INSS não pode revogar esses benefícios, né? Considerando, né, que em certos casos o juiz determina uma data de cessação, quer dizer, o DCB, né? Isso significa data de cessação. A sentença, ela deve ser respeitada. O juiz, ele pode, por exemplo, num processo de auxílio-doença, ele coloca ali, encerrou a ação, ele deu a sentença, mas ele prorroga por 12 meses o segurado ainda recebendo esse benefício. O INSS não pode cessar esse benefício de maneira alguma, né? Muitas vezes, o que acontece? Existe essa data de cessação determinada da justiça e o INSS, mesmo assim, convoca o segurado para participar de perícia e pente fino. Mas se ele não pode revogar porque é lei, por que ele convocou então, no caso, né? A ausência, por exemplo, de uma especificação do DCB
dessa data de cessação do benefício não constar na sentença, o benefício ele vai valer por 120 dias, tá? Isso está na Lei 8.203 de 1991, no artigo 60. Entretanto, né, se você precisar de mais prazos, por exemplo, para continuar recebendo o benefício, mesmo depois, né, do DCB que o juiz estipulou, você 15 dias antes da cessação, você pode procurar o INSS através do portal, o telefone 135, para pedir a prorrogação desse benefício, tá? Como nós falamos, em situações, no caso de data de cessação de benefício, às vezes pode ser por uma necessidade cirúrgica ou mesmo uma reabilitação. A cessação automática do benefício, né, em estimativas periciais, ela não pode ser admitida de maneira alguma, porque ela está ferindo completamente o que diz a lei, tá? Se a perícia concluir que você está apto a voltar ao trabalho, o INSS ele pode cessar o benefício, mesmo que ele tenha sido concedido judicialmente. No entanto, isso só pode acontecer se a sentença ela não tiver tutelada ou com a data de término, tá? A revogação do benefício sem perícia médica é outro absurdo cometido com o INSS, tá? O INSS faz isso com benefício judicial administrativamente sem realizar perícia. Nós estamos vendo o caso aí agora de inteligência artificial que anda fazendo aí uma varredura, né, na documentação de benefícios, e muitos benefícios estão sendo cessados aí sem mesmo a presença desse segurado. Quer dizer, está ferindo completamente o direito, né, desse segurado, né? E o pente fino e a revogação desses benefícios judiciais, eles devem ter uma fiscalização mais profunda, né? Porque não é todo mundo que é convocado ou que recebe benefício do INSS que está fraudando o INSS ou conquistou o benefício através de irregularidade. Bom, depois que você tem o processo ganho favorável a você, é a mesma coisa. Existem leis e o INSS tem que respeitar prazos. Por exemplo, o INSS tem 30 dias para fazer a implantação do benefício judicial, né? Mais 15, por exemplo, para fazer o pagamento. Isso é garantido. Caso isso não aconteça, você tem que comunicar ao juiz que o INSS ele não está cumprindo a lei. De que jeito que se faz isso? Através do mandado de segurança. O ruim é que você vai ter que contratar um advogado para poder dar entrada, tá? É necessário. Existe um prazo, né? E também existe aí, no caso, né, uma prorrogação. O INSS pode pedir mais 30 dias, né? Quem não pode pedir nada e não tem direito é o segurado, que é o que paga, né, as contribuições para sustentar o INSS. É o que eu falo, o Brasil é de ponta cabeça, apesar que não é só o Brasil. Hoje o mundo está de ponta cabeça, né? Bom, a tutela antecipada nós já falamos em alguns vídeos, né? Como nós falamos, demora um processo judicial e muitas vezes o segurado não tem condições de ficar aguardando o final desse processo, porque ele precisa de uma fonte de renda para sustentar a sua família. Em alguns casos, o juiz concede a tutela, que é você começar a receber o benefício antes mesmo da sentença, mas ele não é obrigado, tá? Ele só faz isso quando ele vê que há risco de subsistência, há risco, né, desse segurado e os seus familiares até passarem fome, tá? Então ele estipula, mas isso você não pode contar dentro de um processo judicial. Bom, desde julho de 2022, o STJ está com um processo, né, o Superior Tribunal de Justiça, para decidir se o INSS ele pode ou não cessar, cortar um benefício que foi concedido judicialmente. Houve já votos de alguns ministros que foram favoráveis aos segurados, né? Porque se o segurado, quando ele tem algum problema que não é reconhecido no INSS, ele recorre à justiça. Para o INSS também, que alega que esse segurado não tem mais direito de receber esse benefício que foi concedido judicialmente, nada mais justo que o INSS também ingresse com uma ação, né, com toda a documentação, com todos os elementos para provar e demonstrar ali para um juiz que esse segurado não precisa mais do benefício. Seria um equilíbrio da balança, né, pessoal? Né? Você aí que está me assistindo, você está com um processo às vezes parado na justiça, a justiça determinou a causa favorável a você. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que até hoje não viu. Atrasados, né? O INSS tem que pagar atrasados. Recorre a uma instância recursal,
O processo dura 2 anos, você consegue a sentença favorável, implanta o benefício, e os atrasados vai demorar mais uns 3 anos. Por isso tem muita gente que me coloca aqui no comentário, né? Ah, até hoje eu não vi um centavo de atrasados. Porque o INSS recorreu, tá? Isso acontece, meu amigo, infelizmente. A mesma coisa, se você tiver uma sentença desfavorável, a justiça também lhe dá o direito, né, de recorrer dessa sentença. Agora, que é inadmissível um processo passar por tantas fases, você passar por perícia judicial, ter toda uma documentação que comprova uma incapacidade. O juiz, ele vê o que diz a lei, o que consta nos autos, e para ele chegar na convicção, quando ele dá a sentença, alguns meses depois, um perito do INSS convoca você para uma perícia e cancela todo o trabalho que foi feito judicialmente. Quer dizer, isso é um absurdo jurídico, é um absurdo moral, não tem como classificar, é absurdamente ilegal isso. Eu não sei por que o Superior Tribunal de Justiça está tanto tempo para julgar. É que a justiça aqui no Brasil também é uma coisa, né? Você morre e não vê os seus direitos serem reconhecidos, né? Em muitos casos. Vamos ver agora a revisão de toda a vida, que a partir de hoje o Supremo Tribunal Federal parece que vai começar colocar em plenário aí, começar uma votação para ver se vai admitir ou não vai admitir. Tem muito dinheiro rolando nisso aí, pessoal. Tem muita grana, porque se for favorável aos segurados, o INSS vai ter que soltar um dinheiro e não interessa, é direito desses segurados. Quem tem esse direito da revisão de toda a vida tem que receber. Ah, mas a gente não pode aprovar porque o segurado tem muito dinheiro para receber. E daí? O segurado fez a parte dele, a justiça que faça a dela. Tá bom, meu amigo, minha amiga, eu espero que esse vídeo tenha sido bom, tenha alertado, tenha tirado dúvidas, né? Trazido aí um conhecimento para você, né? Não deixe de dar um like se gostou, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para espalhar esse vídeo, porque tem muita gente sem essa informação. E você só ganha se inscrevendo e ativando o sininho, né? Que você vai sempre receber uma notificação em primeira mão nos nossos novos conteúdos. Então, para você é excelente. Pode ser aquela informação que você está guardando há muito tempo, né? Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, amor. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu vou deixando aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.